está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Grande avivamento nos espera, algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede. Seja bem-vindo à Metodista 3L. Somos Geração que tem fome e sede de ti. Todos os homens que marcaram a história, a tradição da igreja cristã, todos tiveram uma experiência, e essa experiência, ela veio de repente, ela não foi gradual, e ela trouxe uma mudança impactante na sua vida. Deus levantou esse povo não para sermos uma denominação religiosa. Deus nos chamou para reformar esta nação tão corrompida pelo pecado e pelos domínios do diabo. Sopra o seu poder, Espírito de Deus. Sopra a sua unção, meu Deus. Sopra a sua unção. Derrama, Deus. Derrama, Deus. Derrama, Deus. Sopra sobre nós mais do Senhor. Mais do Senhor, Pai. Que eu creio no poder que Deus ele está liberando sobre essa igreja, no nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus, vamos nos colocar de pé, adorar o Senhor nessa noite. Cumprimento seu irmão que está aí do lado, fala que bom que você veio aqui para adorar o Senhor comigo. Aleluia. Com as palmas, adore ao Senhor nessa noite. Destituídos da glória de Deus, agora justificados pelo sangue, feito filhos de Deus. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Antes separados, destituídos da glória de Deus, agora justificados pelo sangue, feito filhos de Deus. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Nós te adoramos, Jesus, nessa noite, com toda a alegria do nosso coração. Transformou nosso pranto, nossa vergonha em honra. Nos deu novo nome para o louvor da sua glória. Transformou nosso pranto, nossa vergonha em honra.
Grandes são seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Cante, 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 exalte o Senhor. Grandes são seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Aleluia, você pode aplaudir mais forte, porque as nossas palmas, elas saudam o Rei dos Reis, elas louvam ao Senhor dos Senhores, e louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus está procurando por adoradores. Não sei se você já teve a experiência de perder algo. E quando nós perdemos algo, nós ficamos desesperados, nós procuramos, nós andamos de um lado para o outro, nós vasculhamos os lugares que nós achamos que pode estar. Quantas vezes eu perco, por exemplo, a chave do meu carro, eu perco alguma coisa que para mim é importante, ali a gente fica naquele desespero de tentar encontrar algo que nós perdemos. E o Senhor Jesus, Ele disse que o Pai está procurando por adoradores. É esse que o Pai procura. E o Pai não está procurando por um momento específico de adoração. O Pai não está procurando por um momento específico onde a guitarra toca, onde a bateria ela ressoa nos tambores, onde as nossas vozes saem. Mas o Pai está procurando um perfil de pessoa que é um adorador. Então o Senhor Jesus, Ele olha do céu, Deus, Ele olha do céu para a minha vida, para a sua vida. Ele olha do céu nessa noite chuvosa para essa igreja, e Ele está procurando muito mais do que uma música, muito mais do que instrumentos, muito mais do que uma dança. Ele está procurando por homens e mulheres que querem adorar a Ele de verdade, que querem exaltar a Ele de verdade. Por isso, não é somente sobre aquilo que nós cantamos, é como que o nosso coração está cantando. Não é simplesmente pela forma como nós manifestamos com palmas, com gritos ou qualquer outra forma de adoração. É a forma como o nosso coração está nesse momento, se ele realmente está adorando a Deus. Porque tem como eu cantar e as minhas canções serem vazias, tem como eu tocar e simplesmente só sair sons que não de fato adoram ao Senhor. Mas nessa noite eu tenho convicção em meu coração que Deus, ao olhar para mim, para você, que Deus, ao olhar para os nossos corações nessa noite, muito mais do que música, muito mais do que canções, Ele vai encontrar homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade. Porque é isso que a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 4 versículo 23 diz: mas vem a hora, e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para serem seus adoradores. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora, e com seus olhos fechados começar a adorar o nome de Jesus. Com seus olhos fechados, antes mesmo de nós começarmos a cantar, você com a sua voz, você começar a exaltar esse nome que é poderoso, você começar a glorificar esse nome que é grande, você começar a contemplar a formosura e a beleza do Senhor Jesus. Então adore Ele, exalte Ele com as suas palavras, exalte Ele com a sua adoração, com a sua oração nesse momento. Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos porque Tu és Deus, porque Tu és Rei, porque Tu és o nosso Pai.
Nós te adoramos e nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. E nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, para sermos encontrados pelo Senhor, para sermos encontrados pelo Teu Espírito Santo, para sermos encontrados pela Sua poderosa e maravilhosa graça. Por isso, Deus, ao olhar dos céus para nós hoje, ache dentro dessa igreja verdadeiros adoradores, verdadeiras adoradoras que te adorem, Pai, em espírito e em verdade, que te adore com todo o nosso coração. Meu Deus, essa é a palavra que nós temos no começo desse culto. Nós queremos ser achados, não achados por pessoas, não achados, meu Deus, por qualquer que seja um sistema, mas achados pelo Senhor, encontrados pelo Senhor. Por isso, Deus, nós nos prostramos, por isso, Deus, nós nos humilhamos diante da Sua doce e maravilhosa e poderosa presença. Vem, Jesus, vem, Jesus, e sopra sobre nós, fale aos nossos corações, ministra as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, amém e amém. Glória a Deus. A atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui. Espírito Santo de Deus, nós te queremos nessa noite. A atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui, a atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui, voa nesse lugar, transborda Teu amor e nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve.
faz outra vez, e faz outra vez. Começa a pedir para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Comece a orar aí onde você está e comece a clamar pelo Espírito Santo de Deus. Assim como aquele povo recebeu uma ordem, assim como os discípulos receberam a ordem e foram cheios até transbordar do Espírito Santo. Assim o Senhor quer fazer comigo e com você nessa noite. Comece a chamar, comece a atrair a presença do Espírito, porque Ele já está aqui e Ele quer se revelar poderosamente a você nessa noite. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai derramar cura sobre esse lugar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai curar emoções aqui nesse lugar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer renovo sobre a sua vida nessa noite. Porque aonde Ele toca, é transformado. É transformado. Nós clamamos nessa noite. Aleluia. Você pode, por favor, levantar as suas mãos? Continue em adoração. Continue clamando pela presença de Deus. Continue falando com o Espírito Santo. E continue buscando por mais dele. Nós cremos que nós estamos em dias que serão dias cheios da glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Se você crê nisso, por favor, comece a colocar isso diante do Senhor. Comece a colocar nesse momento, esses dias na presença de Deus. Comece a falar: Senhor, as minhas expectativas não estão em alguém ou em algo, mas sim em Ti. Vamos lá, levante as suas mãos, porque você é um filho de Deus, que tem a liberdade dada por este Deus neste lugar. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está na casa do seu Pai. A chuva tentou nos parar, várias coisas. Eu tenho certeza que a rotina foi difícil para você essa semana. As pessoas que vieram de fora pegaram chuva na estrada, mas o Senhor te trouxe em segurança até este lugar. Nós temos provado, vivido a fidelidade do Espírito Santo de Deus. Por isso nós vamos colocar neste momento, vamos lá, erga suas mãos e fale: Espírito de Deus, nós estamos aqui. Nós queremos ser cheios do Teu amor. Espírito Santo, nós queremos ser cheios da Sua glória nesses dias. Nós cremos que o Senhor irá fazer grandes coisas, Espírito Santo. Nós cremos naquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós nesses dias, Senhor. Nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor está aqui e o Senhor irá fazer grandes coisas. Espírito Santo, nós queremos colocar e apresentar diante do Senhor neste momento aquilo que o Senhor irá fazer aqui. Nós cremos, Espírito Santo, que se existe alguém enfermo, esta pessoa sairá daqui curada. E nós colocamos isso diante do Senhor, porque nós cremos em um Deus que faz milagres. Nós cremos em um Deus que realiza milagres nos dias de hoje, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer, Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, nós cremos e nós colocamos diante de Ti, Deus, em nome de Jesus. Venha neste lugar e nós clamamos, Pai, que a presença do Senhor seja intensificada nos nossos corações. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, um derramar que o Senhor tem nesses dias para fazer. E nós cremos, Espírito Santo, que esses dias serão cheios do Teu Santo Espírito, serão cheios da Sua glória. E nós clamamos, Espírito de Deus, que tudo aquilo que precisa ser rompido, que seja rompido. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós cremos que o Senhor irá fazer grandes coisas e nada irá nos impedir. Nada irá nos impedir, Espírito Santo. Por isso, nesse momento, nós clamamos que os céus fechados sejam abertos. Nós clamamos em nome de Jesus que todo o céu que está fechado seja aberto, que todas as barreiras que estão aqui sejam rompidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque a igreja do Senhor está reunida, e a Sua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor está. Por isso, Espírito Santo, nós não precisamos sentir algo, porque a Sua palavra diz que o Senhor está aqui. Nós cremos naquilo que diz a Sua palavra. O Senhor é soberano. Por isso nós clamamos, Espírito de Deus, intensifica, aumenta o peso da Sua glória neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos em concordância, Jesus. Nós cremos, Pai, que serão 3 dias poderosos na Tua presença, Pai.
eu oro junto com a tua igreja, eu oro junto com a tua noiva, eu oro junto com aqueles teus filhos que estão clamando nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, faz dessa conferência um diferencial. Nós te pedimos, Espírito Santo, faz outra vez em nós, através de nós. Nós queremos ser gerações mudadas, gerações transformadas, e nós cremos que isso que o Senhor já começou, Pai, ali no passado, aquilo que o Senhor já fez, é algo que nós vamos continuar, é algo que nós vamos dar continuidade, para que o teu reino avance, para que a tua igreja avance. E, meu Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado, Pai, nós te pedimos, Jesus, faz outra vez, Pai, faz hoje, faz amanhã, faz esse mês, Pai. Nós cremos em milagres, em cura, em transformações, Pai. Se preciso for, Jesus, que nós saiamos daqui carregados, mas transformados pela tua presença, Pai. Te damos liberdade, Jesus, te damos liberdade, Espírito Santo. Queremos mais de ti. Igreja do Senhor, se derrame nesses dias, porque o Senhor vai fazer grandes coisas através de nós, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar, Pai, enquanto igreja do Senhor. Nós nos reunimos aqui, Senhor, como seus filhos, como discípulos e discípulas do Senhor. Deus, aqui nós estamos representando as nossas igrejas, Pai. Nós estamos representando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nós queremos apresentar cada igreja dos distritos, Senhor Deus, do Mato Grosso do Sul 1 e 2, ó Pai, e outras igrejas, Senhor Deus, que fazem parte de outros distritos que estão aqui. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós estamos clamando aqui nesses dias por um derramar do teu poder, de um derramar de um novo avivamento. Deus, nós queremos, nós buscamos e nós ansiamos, Pai, por mais do Senhor. E nós não queremos experimentar enquanto igreja somente local, mas, Pai, nós queremos sentir um avivamento, queremos fazer um avivamento, Senhor, que está contagiando todas as nossas cidades, o nosso país. Deus, no nome de Jesus, Pai, oramos aqui por cada igreja, oramos aqui por cada pastor e pastora. Deus, no nome de Jesus, tenha misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, tenha misericórdia sobre nós. Deus, não nos dê as costas, olhe para nós, Senhor. Nós estamos clamando e pedindo. Deus, nós nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados, das nossas falhas. Quando nós falhamos enquanto pastores, falhamos enquanto líderes, falhamos enquanto membros, falhamos enquanto filhos do Senhor. E estamos aqui, Pai, para clamar por arrependimento, para clamar, Senhor, te pedindo perdão. Oh Deus, perdoa-nos, Pai, perdoa porque nós pecamos contra o céu, pecamos contra Ti, e nós não somos dignos, Senhor, de estarmos na Sua presença. Nós não somos dignos de estar no Teu altar, Pai. Nós queremos rasgar o nosso coração, tirar as máscaras, Pai, e reconhecer o quão pecador nós somos, mas também reconhecer que precisamos da Sua misericórdia, precisamos, Senhor, do Seu perdão. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós rogamos, nós te suplicamos, ó Pai, pelo Seu perdão. Queremos o Seu perdão, porque sabemos que é a partir do Seu perdão que nós receberemos também uma nova unção, uma nova unção. Oh Deus, no nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. É essa oração que nós te fazemos, e nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor faça em nós o Teu querer, faça em nós a Sua vontade. É essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vi milagres que eu não posso
que eu não posso explicar. Jesus és tu, Jesus és tu. Creio que maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Tantas vezes eu as vi, nisso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, tua bondade vai curar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Com minhas mãos não posso dar vida a ninguém, mas com seu nome mortos ressuscitarão. Toda a glória a ti, Senhor, único Rei. Jesus és tu, Jesus és tu. Creio que maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Tantas vezes eu as vi, nisso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, tua bondade vai curar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu. Ele faz maravilhas. Tantas vezes Ele quem opera milagres. Nisso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, tua bondade vai curar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Eu já vi câncer ser curado, placas de metal se vão. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. Mortos são ressuscitados, na mente a restauração. Me diz o que ele não, me diz o que ele não pode. Vi famílias restauradas, filhos pródigos voltar. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. Veio alma se entregando, viciados livres são. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele te adora. Vejo a glória nas nações, como nunca antes viu. Me diz o que ele
de louvor, Só Ele é santo. digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aplauda o nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Rei. Aleluia. Aleluia, eu sei que você pode fazer mais bonito. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você que está na nossa igreja hoje, você que veio de outra cidade, seja muito bem-vindo, querido, querida. É uma alegria ter você aqui. Nós oramos em nome de Jesus para que você saia daqui nesses dias abençoados pelo poder do Senhor. Eu quero sair daqui abençoado pelo poder de Deus. Você quer também? E tá fraco desse lado aqui, eu não ouvi. Vou perguntar de novo. Você quer sair daqui abençoado pelo poder de Deus? Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, esse é o nosso momento de generosidade. Você não precisa se assentar. Bem rápido o que eu vou falar aqui para você. Quero compartilhar com você sobre a nossa visão enquanto igreja sobre os dízimos e ofertas. Nós entendemos que dizimar e ofertar na casa do Senhor não é um pesar para nós, mas nós entendemos sobre a cultura da generosidade e da fidelidade a Deus. Nós entendemos que este é um momento não no qual nós apenas estamos cumprindo um mandamento bíblico, mas nós acreditamos que quando nós somos generosos e fiéis ao Senhor, nós estamos acessando princípios espirituais na nossa vida. Enquanto igreja, nós acreditamos em 3 princípios que a generosidade e a fidelidade ela tem. Então, quando eu entrego o meu dízimo, quando eu entrego a minha oferta, quando eu sou generoso na casa do Senhor, eu entendo que o primeiro princípio que eu recebo na minha vida é uma bênção. Quando eu oferto na casa do Senhor, quando eu dizimo, eu estou abençoando a mim mesmo. É exatamente isso. Quando você é generoso e fiel na casa do Senhor, você está abençoando a você mesmo. A palavra do Senhor diz que nós já fomos abençoados por toda sorte espiritual. Mas nós acessamos essa bênção quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Quando nós entregamos na casa do Senhor, nós estamos dizendo a Deus: Deus, eu confio no Senhor. Eu confio e acredito que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu recebi, vem do Senhor. Então, quando nós ofertamos na casa do Senhor, é essa atitude que nós estamos mostrando e provando ao Senhor. E nós recebemos aqui então provisão, proteção e prosperidade que vem da parte do Senhor. Um segundo princípio é que quando eu sou fiel na casa do Senhor, eu abençoo os meus irmãos. Algumas pessoas que vieram aqui pela primeira vez ficaram maravilhadas com o nosso mercado do amor. Hoje o mercado do amor ele não está tão abastecido. Nós vamos ter o mercado do amor no próximo sábado, não amanhã, mas no próximo. E ele será reabastecido pelas ofertas que você tem contribuído na casa do Senhor, através de alimentos, através de dinheiro, através do seu Pix.
E nós entendemos como cultura da nossa igreja que quando eu sou fiel na casa do Senhor, eu estou abençoando os meus irmãos, eu estou abençoando a minha cidade, eu estou abençoando aqueles que por alguma situação momentânea estão passando por momentos de dificuldades financeiras. E nós ali temos o mercado do amor, onde muitas pessoas, todos os meses, muitas famílias são atendidas, e elas vão, fazem a sua compra totalmente gratuita, e eles ali têm o alimento do mês. Um terceiro princípio sobre ofertar na casa do Senhor é que quando eu sou fiel, eu estou renovando a minha relação com Deus. Porque quando eu oferto na casa do Senhor, quando eu sou fiel, o meu coração ele se enche de gratidão e de liberdade diante do Senhor. E quando eu faço isso, eu não ando pelos meus próprios caminhos, mas eu aprendo a confiar nos caminhos do Senhor. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. E é por isso que quando nós ofertamos, quando nós dizimamos na casa do Senhor, nós estamos fazendo uma declaração a Deus. A nossa igreja já aprendeu essa declaração. Eu vou falar para você e você vai repetir ela, porque eu creio que no nome de Jesus você é uma pessoa grata ao Senhor. Então repita comigo: eu sou abençoado quando eu abençoo outros. Eu sou abençoado quando eu fortaleço o meu relacionamento com o Senhor. Eu sei que você sabe disso. Deus ele não precisa do seu dinheiro. Deus ele é o dono do ouro, da prata. Mas Deus ele nos convida como seus colaboradores, como aqueles que trabalham na sua obra. E o momento de dízimos e ofertas é um momento também, uma parte da nossa adoração a Deus. Como que nós fazemos assim na nossa igreja? Nós temos algumas formas. Você pode ofertar através do Pix, do QR Code que está aparecendo na projeção. Nós temos também a maquininha de cartão. Mas pastor, a maquininha de cartão na igreja? Sim, queridos, existem pessoas que não andam com dinheiro físico e chegam para nós e falam assim: pastor, eu quero ofertar na maquininha através do meu cartão. E nós temos também essa disponibilidade, porque nós entendemos que todos os recursos nós usamos para a expansão da obra do Senhor. E uma outra forma é o dinheiro em espécie. Talvez você é aquela pessoa que gosta de trazer, contribuir na casa do Senhor com o seu dinheiro em espécie. Nós temos os nossos voluntários, que eles já podem se posicionar aqui na frente, e você pode trazer a sua oferta ou o seu dízimo. Mas antes eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por essa oferta. Eu quero orar por esse valor que com gratidão você separou hoje para entregar na casa do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar no nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre as nossas igrejas, os céus estão abertos. Há bênçãos do Senhor sobre nós. Deus, aqui nós não fazemos barganha com o Senhor. Aqui não há nenhum discurso de eu vou trazer na sua casa e eu vou receber uma multiplicação, não. Pai, o que nós acreditamos e confiamos é que ao sermos generosos, assim como o Senhor é, nós somos abençoados. Que assim como o Senhor é fiel às nossas vidas, nós também precisamos ser fiel ao Senhor. Por isso, Pai, antes de ofertarmos e dizimarmos, nós queremos dizer algo para o Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa semana. Obrigado por esse mês. Obrigado por essa chuva que cai sobre a terra e que deixa esse clima um pouco mais gostoso. Deus, muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Deus, nós reconhecemos que tudo que temos vem do Senhor, e tudo que nós temos, nós queremos devolver parte ao Senhor nessa noite. Por isso, abençoe a cada pessoa aqui nessa noite, e que cada oferta generosa e cada ato de fidelidade possa ser multiplicado para a expansão da sua obra aqui na cidade de Três Lagoas. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Você que quer contribuir através do dinheiro em espécie, venha com alegria cantando a Deus, louvando o nome de Jesus. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Mortestade
tua graça eu salvo sou, teu grande amor me libertou, e eu renasci quando te conheci, tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou, tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou, tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Do meu pecado me resgataste, em tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curaste, teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro que agora vejo, porque tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou, tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Aleluia, fala o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Você pode se assentar no nome de Jesus. Tem alguém cansado aqui nessa noite? Levanta a mão. Você está cansado? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Às vezes você tem vergonha. Vou falar, gente, eu estou há quase 25 horas sem dormir. Eu voltei de Santa Catarina sem dormir. Eu estou cansado, mas nessa noite, porque eu sei que Deus ele tem uma palavra para a minha vida. Eu quero deixar o cansaço lá fora. Você pode fazer isso comigo? Fala assim, cansaço, sai, sai. Em nome de Jesus. Aleluia. Porque Deus ele tem uma palavra poderosa para a sua vida. Então receba com alegria no nome de Jesus. Eu quero chamar aqui nessa noite o pastor reverendo Luciano Martins. Ele é SD lá em São José do Rio Preto. E hoje nessa noite será a boca do Senhor. Há uma rajada de glória vindo aí, no nome de Jesus, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Uma alegria estar com vocês nessa noite, partilhando dessa conferência, desse tempo precioso que o Senhor separou para as nossas vidas. Amém, queridos? A saudação aí aos pastores e pastoras do distrito, né, do Mato Grosso do Sul 1, reverenda Cristiane, né? Oh, glória, está lá a reverenda, o pastor Tiago, MS2, né? Os pastores estão aí. O André está aqui, né? Distrito de Araçatuba, né? Glória a Deus. Olívio e eu, né, Olívio? Rio Preto, glória a Jesus. E os irmãos e as irmãs de Três Lagoas, aleluia! Glória a Deus, que benção, queridos.
E é claro, não posso esquecer, né? Eu já estava esquecendo do bispo Márcio, né? Igreja Anglicana, aleluia. Depois ele será devidamente apresentado, né? Glória a Deus. Meus amados, é uma dádiva do céu quando a igreja do Senhor Jesus se reúne. E essa igreja, ela tem um clamor, amém, queridos? E esse clamor, faça de novo, Senhor Jesus. Eu particularmente amo essa oração, eu amo esse clamor, porque não é apenas um pedido pela repetição daquilo que Deus já fez. Faça de novo é uma afirmação de fé, na certeza e na segurança de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, queridos? Faça de novo é um clamor da igreja que sabe que nós temos um Deus que atuou no passado, atua no presente e detém em suas mãos o governo, o futuro. Amém, queridos? Faça de novo, Senhor Jesus, não é apenas um clamor pelo momento, mas eu gosto de pensar especialmente que essa oração, esse pedido é um clamor por missões. Amém, queridos? Faça de novo, Senhor Jesus, levanta a sua igreja para viver um tempo de um poderoso e profundo avanço missionário. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus é um Deus missionário. Salvar o mundo e transformar a história humana não foi uma ideia da humanidade, foi uma iniciativa de Deus. E nós temos o privilégio de participar da ação de Deus, de transformar o mundo, amém, queridos? Isso nós chamamos de Mission Day, ou seja, a missão é de Deus. Mas eu e você, a igreja, nós somos convidados a participar da agenda de Deus nos dias em que nós vivemos. Faça de novo, é um clamor por missões, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria que você... eu vou trazer 2 informações de muitas sobre missões. Existem no mundo hoje cerca de 7.000 povos que ainda não têm nenhuma porção das escrituras traduzidas em sua própria língua. No Brasil existem 99 etnias indígenas as quais ainda não foram de nenhuma forma alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça de novo é um clamor por missões, porque nós temos uma tarefa, amém, queridos? O Senhor deu uma tarefa para a igreja, e a tarefa da igreja, ou a tarefa dada pelo Senhor Jesus à igreja é que eu e você possamos ir até os confins da terra, amém, queridos? Então, enquanto existir um homem e uma mulher nos confins da terra, que ainda não tenha sido alcançado pelo poder transformador do Evangelho, esse clamor precisa ressoar no meu e no seu coração, amém, queridos? Eu participei essa semana do Congresso Brasileiro de Missões. Não fiquei para o encerramento hoje, porque eu tinha esse compromisso aqui em Três Lagoas e não dava tempo de viajar. Mais de 2.000 pessoas estavam lá, missionários de todas as partes do mundo, da Coreia do Norte. Ouvimos testemunhos maravilhosos de famílias na Coreia do Norte, lá da África, do continente africano, do continente asiático. Enfim, coisas maravilhosas foram ditas ali. E meu irmão e minha irmã, querido e querida, a igreja que clama, faça de novo, ou faça outra vez. Meu amado e minha amada, é uma igreja que precisa ser despertada para a missão. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro disse assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro aqui está descrevendo a igreja não como um destino, a igreja não como apenas e tão somente um lugar de refúgio, mas a igreja é um movimento, amém, queridos? Você pode dizer para quem está ao seu lado: a igreja é um movimento. A igreja é um movimento em que o Senhor diz que eu e você somos ao mesmo tempo peregrinos, nós somos forasteiros e somos embaixadores. A igreja é um movimento de vida. A igreja, meu amado e minha amada, é a resposta de Deus para a humanidade no século 21, amém, queridos? A nossa identidade não está em um lugar. E aliás, parabéns
templo lindo que vocês têm aqui em Três Lagoas, mas a nossa identidade não está em um lugar. A nossa identidade está no nosso propósito como representantes de Cristo Jesus sobre a face da terra. Eu e muitos dos missionários que estavam lá, eu sou um pastor de igreja local, não sou um missionário na asserção do tema, mas eu e outros missionários que estávamos lá no Congresso Brasileiro de Missões, fomos desafiados a adotar uma nação como pai espiritual. E foi-me dada um povo africano chamado Malink, que está na Costa do Marfim. Lá vivem 221.589 pessoas que nunca tiveram contato com a palavra de Deus. Eu não sei se eu vou até a Costa do Marfim, onde vive esse povo Malink, mas eu posso orar. Faça de novo, Senhor Jesus. Como o Senhor trouxe missionários, como o Senhor espalhou a igreja sobre a face da terra, faça de novo, Senhor Jesus, desperte homens e mulheres para que este povo seja alcançado. Eu sou pai espiritual desse povo, desde quarta-feira eu adotei esse povo, para ser pai espiritual orando por esse povo. Não apenas eu, muitos outros que lá estavam, adotaram várias e várias nações, vários e vários povos. Faça de novo, Senhor Jesus, ou faça outra vez. Meu irmão e minha irmã, além de um clamor por missões, é um clamor por avivamento. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, esse texto é muito conhecido. O profeta Abacuque disse: ouvi a teu respeito, Senhor, e estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque está clamando: faça de novo, Senhor Jesus. Faça outra vez. Aqui na verdade não era Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus é acréscimo posterior da minha parte. Abacuque está clamando: faça de novo, Senhor. Faça de novo como o Senhor fez no passado. Faça de novo, ajuda-nos outra vez. E aliás, quando nós clamamos por renovação, sabendo daquilo que o Senhor fez no passado, meus amados, eu e você como metodistas vamos nos lembrar do movimento, da origem da tradição histórica do movimento metodista. Quando numa rua chamada Aldersgate, um sujeito chamado John Wesley, vocês lembram do John? Já ouviram falar dele? Vocês falam de John Wesley aqui na Metodista 3L? Fala? Então, John Wesley foi num culto que ele não queria ir. A verdade é essa, está relatado no diário dele. Ele não queria ir naquela reunião, naquele culto, mas ele foi. E estando ali, no dia 24 de maio de 1738, ouvindo a pregação baseada em Romanos 1,17, o meu justo viverá pela fé, ele disse: senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que os meus pecados estavam perdoados. Aleluia. Ele nunca mais foi o mesmo homem. Ele nunca mais foi o mesmo homem. A história de John Wesley foi uma antes e depois do 24 de maio de 1738. Faça outra vez, Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje não é dia 24 de maio, hoje é dia 10 de outubro, mas o Senhor pode fazer outra vez, amém, queridos? O bispo Márcio relatou que ele estava lá em 2023, na Universidade Metodista Asbury, dos dias 8 a 24 de fevereiro de 2023, num culto comum, num templo tradicional, cheio de paramentos litúrgicos. Tinha lá um órgão, tinha alguns jovens cantando e de repente um culto que começou no dia 8 de fevereiro e aquele culto se estendeu até o dia 24 de fevereiro de 2023. Milhares de pessoas passaram por lá. Pessoas saíram das suas nações
para irem até lá, provarem daquele movimento poderoso e precioso. Será que o Senhor pode fazer outra vez, queridos? Será que o Senhor pode fazer outra vez, igreja? Será que o Senhor deseja fazer outra vez? Será que nós desejamos esse mover para que eu e você sejamos instrumentos poderosos e preciosos nas mãos do Senhor? Ou será que nós vamos apenas ouvir dessas histórias? Particularmente, queridos, minha oração todos os dias eu falo: Deus, eu já ouvi do que o Senhor fez na vida de Wesley, eu já ouvi do que o Senhor fez lá no Esbury, eu ouvi tantas e tantas notícias, tantas e tantas histórias. Senhor, faça na minha vida, faça na vida da igreja que eu pastoreio, faça outra vez, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 17 a 21. O apóstolo Pedro, depois do enchimento do Espírito Santo, sai para a rua, para a praça da cidade, e começa a pregar o Evangelho, e ele faz uma pregação poderosa, citando o profeta Joel, quando ele disse assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, queridos? Foi um mover glorioso, talvez o segundo maior mover do Espírito Santo na história. Amém, queridos? Eu acredito que esse foi o segundo maior mover do Espírito Santo na história. Porque se você ficou atento à profecia, Pedro está citando Joel. Joel disse assim: nos últimos dias. E esses últimos dias, meus irmãos e minhas irmãs, provavelmente serão, vivenciados por muitos de nós que aqui estamos. O maior avivamento da história ainda não chegou. O maior avivamento da história ainda é uma promessa. Amém, queridos? Muitas pessoas falam sobre a volta de Jesus, dizendo assim: o maior sinal do retorno de Jesus são guerras. Você sabe quantas guerras teve nos últimos séculos? São incontáveis. Terremotos, meus amados, é provável que só no continente americano tenham acontecido esse ano 3.400 tremores de terras. No mundo inteiro, anualmente, acontecem cerca de 100.000 terremotos. Então, quando o texto diz haverá guerras, terremotos, destruição da natureza, sim, são sinais daquilo que Jesus fala da agonia da criação. Mas o maior sinal do retorno de Cristo será o último grande avivamento que varrerá todas as nações da terra. Amém, meus amados e minhas amadas? Avivamento prometido em Joel, avivamento que foi partilhado em Atos 2, avivamento ao qual eu e você somos chamados a partilhar. Amém, queridos? Mateus capítulo 20, de 1 a 16, é a parábola dos trabalhadores da última hora. E meu irmão e minha irmã, o que me marca entre tantas coisas que poderiam ser citadas daqueles trabalhadores ou daquela chamada ao trabalho, é o fato de que os trabalhadores que começaram às 5 da manhã e os trabalhadores que foram chamados às 17 horas receberão o mesmo prêmio do seu Senhor. Amém, queridos? Então as gerações que clamaram e a geração da igreja atual receberá a mesma glória, o mesmo poder e a mesma bênção do céu. Amém, queridos? Faça de novo, Senhor Jesus. É um clamor por avivamento, um avivamento que tem origem no céu. Atos capítulo 2, versículo 2, o texto diz assim: veio do céu um som para a terra.
não é da terra para o céu. O avivamento é Deus se revelando e se movendo na terra. Nós cantamos aqui, a atmosfera já mudou. Quem muda a atmosfera, gente, é quando o céu se revela na terra. Faça de novo, Senhor Jesus, faça outra vez, Senhor Jesus. E eu te pergunto nessa noite, queridos e queridas, existe alguma barreira para que o Senhor faça outra vez? Eu diria que existem algumas, como por exemplo, a frieza da igreja. Quando a igreja perde o primeiro amor, quando a igreja deixa de ser um lugar de partida e se transforma apenas em um lugar de chegada, apenas em um refúgio. Quando nós nos contentamos tão somente em clamar por nós, em pedir por nós e não sermos uma igreja missionária, uma igreja que faz a diferença, igreja que é sal, igreja que é luz. Quando a igreja perde o primeiro amor, a paixão por Jesus. O pastor americano Wayne Cordeiro, em um dos seus livros, ele disse assim, ele fala sobre a igreja dos Estados Unidos, ele disse assim: se o Espírito Santo fosse retirado da maior parte das igrejas dos Estados Unidos, elas não sentiriam falta, porque elas estão vivendo tão no automático, no jeito delas fazerem as coisas, do jeito que elas acham que tem que fazer as coisas, que elas já não necessitam do Espírito Santo. O que impede o Senhor de fazer de novo, eu diria para vocês com toda a reverência no meu coração, é a corrupção da liderança da igreja. Quantas vezes há uma negociação de valores, de princípios, de cargos e de funções. Quantas vezes nós, como liderança, eu falo como pastor de uma igreja, sou pastor há 22 anos. Quantas vezes a liderança da igreja negocia princípios e valores? Quantas vezes a igreja deixa de ser voz profética para se subordinar às vozes que gritam no mundo de hoje, clamando ou defendendo a causa A, B ou C, o partido político A, B ou C, e a igreja deixa de ser voz profética para as nações. O que impede o Senhor de fazer de novo, queridos, quando nós perdemos a essência. Nós podemos conservar a nossa essência, precisamos conservar a nossa essência, podemos mudar a forma de fazer as coisas. Três Lagoas é um exemplo disso, não é? Quando eu fui pastor em Andradina, eu fui algumas vezes no templo antigo dessa igreja lá, eu já nem sei mais onde é, faz tanto tempo. Antes até do projeto missionário, Uma Semana para Jesus. Preguei lá quando era pastor. Tem alguém dessa época ainda? Pastor Zezinho? Tem? Amém, querida. Não sei se você lembra de mim, mas eu fui lá. Pastor Zezinho. A igreja muito simples, com uma história. Vocês não conservaram a essência, mas mudaram a forma de fazer as coisas? E olha que coisa linda onde vocês estão, e não só o espaço, mas quantas vidas a igreja de Três Lagoas, a igreja metodista em Três Lagoas, não alcançou nos últimos tempos. Nós precisamos conservar a nossa essência, queridos. Não podemos negociar com os valores do mundo. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, e Ele é o referencial para a nossa vida. Amém, meus amados? O que impede o Senhor de fazer outra vez, eu diria para vocês, falta de uma vida consistente de oração. Nós gastamos muito tempo assistindo as séries, nos streamings que cada um de nós tem nas suas assinaturas. Passamos 2 horas e meia assistindo, não vou falar nenhum nome, mas a gente fica lá assistindo um jogo de futebol, não é? Não é? Não? Aqui em Três Lagoas não, né, pastor Tiago? Aqui é diferente, aqui é outro nível, aqui é top. Recebo? Aleluia. E quanto tempo a gente gasta em oração? Aliás, vamos mudar a palavra. Quanto tempo eu dedico em oração? Quanto tempo eu falo com Deus?
As pessoas hoje, nós fazemos isso, todos nós, não é? A gente segue as pessoas no Instagram, não é? Ah, meu amado, nunca ouça uma pessoa que não ouve a voz de Deus. Nunca ouça uma pessoa, nunca siga uma pessoa que não ouve a voz de Deus. A gente é influenciado por pessoas da mecânica, por pessoas da moda, né? Que são influencers de moda, influencers de mecânica, de estilo de roupa, né? Os personagens stylist, mas não. Ouça Jesus Cristo. E para ouvi-lo, você precisa dedicar tempo em oração. Deus fala com aqueles que dedicam tempo em oração. Nenhuma perseguição jamais foi capaz de parar a igreja. Na China, há 60 anos, a igreja chinesa ainda é um movimento marginal. Era proibido se pregar o evangelho na China. E hoje essa igreja que ora, que clama, uma igreja que ainda está escondida nas casas, já tem 200 milhões de discípulos em toda a China. É quase o Brasil inteiro, de crentes que se reúnem nas casas escondidos, porque não podem ainda assumir a sua identidade pública como povo de Deus. Mas é uma igreja que ora, é uma igreja que clama, é uma igreja que busca de forma contínua e constante. Amém, queridos? O Senhor Jesus pode fazer outra vez? É por isso que nós estamos aqui hoje, amanhã e sempre. Amém, queridos? O Senhor pode fazer outra vez, sim ou não? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: o Senhor pode fazer de novo? Você acredita nisso? De verdade? O Senhor pode fazer outra vez, e eu vou dizer para você: sim, Ele pode, sim, Ele fará. Agora, o que eu e você, como nós precisamos nos preparar para que o Senhor faça outra vez? Um conselho do seu pastor nessa noite: mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Levítico capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Fogo, igreja, fogo de Deus. Não é fogo estranho, não, é fogo do Espírito Santo. É a chama viva do altar de Deus, queimando a minha vida e a sua, como a brasa viva que Ele tira do altar e toca os lábios de Isaías. É Deus, meu amado e minha amada, queimando a mim e a você. Em Hebreus capítulo 1, versículo 7, o texto diz que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo. Então que haja fogo, paixão, vida por Deus. O fogo tem que arder continuamente, queridos. Nós não estamos num velório, nós não estamos num funeral, nós estamos numa grande celebração da vida, do amor e da glória de Deus. Amém, queridos? Esse fogo tem que arder no meu e no seu coração, e não é de vez em quando, não. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês no dia da ceia. Aqui também é assim, pastor Tiago? Lá na sua igreja é assim, bispo? É que a sua igreja tem uma organização um pouco diferente, mas aquele dia da ceia, aquele dia que fica abarrotado também, crente é tudo igual mesmo, né? Só muda de endereço. Não, gente, é todo dia. É todo dia. Eu sempre achei que eu era uma pessoa muito voltada para a missão. Eu falo: Deus, eu sou um homem que ama a missão, eu invisto na missão, eu oro pelos missionários, meu Deus, como eu vi que eu não estou fazendo nada. Como eu percebi esses dias que aquela chama que eu achei que estava acesa, na verdade só tinha cinza. O fogo já tinha acabado, só tinha cinza. Tem que tirar a cinza, gente, tira as cinzas. Acende de novo esse fogo no altar do seu coração, como eu
eu reacendi a chama no altar do meu coração. Eu não sei se Deus vai me mandar para a missão nos confins da terra, mas até que Ele venha, eu não vou cessar, eu não vou parar de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, queridos? Que Ele não é um caminho, que Ele é o único caminho. Amém, queridos? Ele é o único caminho de salvação. Amém, igreja? Mantenha a chama acesa, meu amado e minha amada. E quando a gente fala de chama, é algo que vem de Deus. Em Lucas capítulo 3, 15 e 16, João Batista, meu Deus, João Batista, o maior avivalista antes de Jesus. O Flávio Joséfo, historiador romano, que escreveu sobre a história de Israel, ele fala que João Batista deve ter batizado em média 100 mil pessoas. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente percebe quantas vezes é citado assim: nós conhecemos o batismo de João. No auge do ministério, João Batista estava arrebentando. As pessoas começam a olhar para João Batista e dizem assim: uau, você é muito bom, você tem que ser o cara, você é o Messias. João Batista fala assim: não sou eu, não sou eu. João Batista disse lá no versículo 16 de Lucas 3: eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Mantenha a chama acesa, igreja. Mantenha a chama acesa, não deixe essa chama apagar. A igreja precisa ser tomada pelo fogo. No altar do meu e do seu coração não pode faltar este fogo. Por isso o apóstolo Paulo disse aos Efésios 4:30: não entristeçam o Espírito Santo. Por isso mesmo o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:19 disse: não apaguem o Espírito. Amém, queridos? O Senhor Jesus pode fazer de novo? Ele pode fazer outra vez? Sim, Ele pode fazer. E eu digo para vocês que fazer outra vez será o resultado de oração fervorosa. E existem pelo menos duas características sobre a oração fervorosa. A primeira característica de uma oração fervorosa não é o quanto nós gritamos, não é o quanto nós pulamos, esperneamos, enfim. Tinha uma irmã na igreja, o pastor André conheceu ela, porque ele foi pastor dela também. Uma irmã chamada Ruth, muito querida. Todo final de culto, ela vinha me perguntar assim: pastor, ela tinha um jeitão assim, bem chucra, né? Bem chucrona. Era uma mulher de oração. Mas ela vinha falar assim: pastor, nós precisamos fazer uma oração forte. Eu falava: irmã Ruth, o que é uma oração forte para a senhora? O que é uma oração forte? A gente às vezes acha que é a intensidade de quanto nós gritamos, que é o quanto nós batemos na mesa e no chão. Não. Quer ver uma característica de uma oração fervorosa, de uma oração forte? Humildade diante de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isso é uma característica de oração fervorosa, de uma oração forte. Uma segunda característica de oração fervorosa é oração com clamor e lágrimas. Hebreus capítulo 5, versículo 7: durante os dias de sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. O avivamento vai durar, gente, enquanto durar a oração. Por isso Paulo escreveu aos Efésios 6,18, dizendo assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. Temos orado, queridos? Temos orado, minhas irmãs, meus irmãos?
pastores e pastoras aqui presentes, a gente olha para a nossa igreja e fala assim: Deus, está sendo transmitido esse culto, pastor Tiago? A gente às vezes olha para a nossa igreja e fala assim: Deus, o que acontece com a nossa igreja? Parece que só o que as outras igrejas fazem que dá certo. Parece que tudo para os outros é tão fácil e a gente está aqui, né, lutando 20 anos, 15 anos, 10 anos na mesma igreja, orando, jejuando, e o que está faltando, Senhor? O que falta para nós? A gente já foi para corrigir as questões teológicas, ok? Corrigimos a formação teológica da igreja. Em alguns anos falava assim: o problema da igreja é que ela é ecumênica. A gente foi resolver o problema, então vamos sair de todas as organizações ecumênicas. O problema da igreja é a maçonaria. Nós rompemos, e graças a Deus por isso, não sou contra não. Rompemos com a maçonaria. Mas o que ainda está faltando, gente? O que ainda falta para nós metodistas? Desculpa, bispo Márcio, essa parte aqui é só nossa. Amanhã o senhor me ajuda a completar essa parte. O que falta, gente? O que falta para nós? O Senhor não fará outra vez, enquanto a igreja estiver satisfeita com esse mundo. Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja do século 21 e possivelmente a igreja metodista tem sido uma igreja pobre da palavra de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, numa pregação, disse que o povo evangélico brasileiro tem a dimensão de um oceano e a profundidade de uma lagoa. Oração e palavra. Nós precisamos voltar à essência da oração e da palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o Senhor Jesus disse, revelando a João: conheço as suas obras, eis que colocarei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. As gerações passadas não tiveram tantas oportunidades para anunciar Jesus ao mundo como nós temos hoje. Olha que palavra: você tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força. Vamos buscar essa força, igreja. Vamos buscar mais de Deus, igreja. O Senhor pode fazer outra vez, amém, queridos? A resposta para os anseios e para as crises da humanidade do século 21 não está no TikTok. Você concorda comigo? Não está no Instagram, não está no YouTube, não está no Facebook, amém? Quem ainda usa o Facebook aí? Os 40 mais, né? 45 mais. Não está nas redes sociais, gente. A resposta para a humanidade do século 21 está na igreja. Igreja que anda de joelhos dobrados na presença de Deus. Amém, queridos? O profeta Abacuque 2,14 disse assim: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas, oh glória, como as águas cobrem o mar. O senhor Hernandes disse que nós temos a dimensão do oceano. Você imagina a igreja brasileira na dimensão de um oceano profundo, avançando sobre as nações. Meus amados, o Brasil hoje é o segundo país que mais envia missionários para o mundo. No mundo inteiro, mais de 44 mil missionários brasileiros estão fazendo missão nos lugares mais diversos do nosso planeta.
a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Amém, queridos? Diga comigo, por favor, a essência do avivamento é Deus descendo e passando a habitar no meio do povo. Meus amados, o nosso destino é o céu, disso não há dúvida. A nossa identidade é de cidadãos e cidadãs do reino de Deus, amém, queridos? Mas a nossa missão é manifestar o céu na terra. Por isso nós precisamos promover um alinhamento, nós precisamos clamar por um alinhamento do céu com a terra, pois todas as vezes que houve alinhamento do céu e da terra, veio a glória manifesta de Deus. Um exemplo que está lá em 2 Crônicas 7, de 1 a 3, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, amém, queridos? É Deus descendo. Aliás, o Luiz Arcanjo, quando ministra uma canção do ministério, trazendo a arca, ele fala assim, deve ter algum mistério nessa revelação, porque todas as vezes que o povo de Deus começa a cantar, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, a glória do Senhor encheu a casa, amém, queridos? Deus pode fazer de novo, meus amados. Ele pode fazer outra vez, sim ou não? Faça outra vez, Senhor. Não é o clamor para apenas um momento, é vinho novo para quem está disposto a pagar o preço. Vinho novo não se coloca em odres velhos, vinho novo se coloca em odres novos. Avivamento, faça de novo, Senhor Jesus, é para aquele e para aquela que deseja pagar o preço para viver uma nova vida, para realizar uma nova história. Faça de novo, Senhor Jesus, como o Senhor fez na vida. Vou citar alguns testemunhos históricos. Como o Senhor fez na vida de um jovem advogado chamado Charles Finney. Ele viveu de 1792 a 1875. No século XVIII, as irmãs do coque eram metodistas. Eram chamadas as irmãs do movimento de oração e santificação. E essas irmãs, duas delas, chamada a irmã Auntie Cook e a Mr. Snow, começou a orar por Charles Finney, para que ele recebesse o batismo no Espírito Santo. E de tanto aquelas irmãs orarem, de tanto aquelas irmãs clamarem, Deus tomou o coração de Charles Finney. Ele diz assim: o Espírito Santo desceu sobre mim de uma maneira que parecia passar por mim, atravessando meu corpo e minha alma. Não há palavras para expressar o amor maravilhoso que foi derramado em meu coração. Chorei alto de alegria. Ele vivia numa cidade chamada Rochester. E quando ele foi batizado no Espírito Santo, o movimento do céu começou a acontecer naquela cidade. Aquela cidade cresceu 3 vezes mais do que o normal, triplicou o número da sua população. Mas o promotor da cidade relata que o número de criminalidade diminuiu na mesma proporção, em 2/3 do que antes acontecia. Charles Finney foi um instrumento de Deus que alcançou 200.000 pessoas. O movimento que ele liderou se espalhou por milhares de cidades. E ele e a igreja dele começaram a fazer uma reunião de oração todos os dias ao meio-dia, entre janeiro e abril de 1858. Relatos de que 100.000 pessoas se converteram numa reunião de oração que ocorria ao meio-dia, ou que ocorreu entre janeiro e abril, exatamente ao meio-dia. Faça outra vez, Senhor Jesus.
Dwight Moody, considerado o maior evangelista do século XIX. As irmãs metodistas começaram a orar por ele também. E ele ficou nervoso, ele disse assim: vão orar pelas pessoas que não conhecem a Jesus, não precisam orar por mim. E aquelas irmãs oraram insistentemente por Dwight Moody. E ele conta, relata que ele estava andando pela rua Wall Street, que é uma das mais famosas ruas do mundo, a rua de negócios lá de Nova York. E ele disse assim: o poder de Deus caiu sobre mim quando eu caminhava pela rua, e tive que me apressar para entrar na casa de um amigo e pedir o favor de entrar e ficar um aposento reservado, onde fiquei horas a sós com Deus. O Espírito Santo veio sobre mim, enchendo a minha alma com tanta alegria, que eu tive que pedir para que Deus retivesse a sua mão, para que eu não morresse de tanta alegria. Faça outra vez, Senhor Jesus. Alguns, eu vou falar bem rapidamente, mais dois. Evan Roberts, o avivamento no país de Gales. Isso aconteceu numa igreja metodista. Evan Roberts, um jovem que trabalhava na mineração durante 13 anos. Ele saía das minas de carvão e entrava no templo e orava, pedindo ao Senhor que manifestasse a sua mão, até que um dia veio o avivamento. E entre os anos de 1904 e 1905, no país de Gales, 100.000 pessoas foram alcançados pelo poder de Deus. William Seymour, um homem negro, cego de um olho, ele estava no templo da igreja metodista da rua Azusa, na cidade de Los Angeles, e em 1906 ele clamava por um mover do Espírito Santo, ele clamava pelo batismo com os dons, enfim, ele clamava por um renovo espiritual, e o Senhor o visitou, e a partir dali iniciou-se um movimento pentecostal, que deu origem, por exemplo, à Igreja Assembleia de Deus em todo o mundo. Faça de novo, Senhor Jesus. Conta-se que certa vez, o pastor Tiago já deve ter contado essa história, um jovem foi fazer uma excursão, e eles foram até a casa de John Wesley, onde John Wesley viveu. E terminada a excursão, as pessoas responsáveis pela excursão começaram a conferir as pessoas dentro do ônibus e viram que faltava uma pessoa. E aí foram procurar essa pessoa, e hoje é fechado para esse tipo de visitação pública, Antigamente era possível, hoje já não é mais. E então encontraram esse rapaz, ele estava ajoelhado no quarto onde o John Wesley viveu. E o pessoal conta que lá é um piso de assoalho, e tinha naquele assoalho, um piso de madeira, as marcas dos joelhos de onde o John Wesley gastava tempo orando a Deus. E aquele rapaz estava ajoelhado no meio. Eu queria ir lá, Senhor, deixa eu entrar lá, Jesus, deixa eu entrar lá. E esse rapaz estava ajoelhado no lugar onde Wesley orava, e a oração desse rapaz era: faça de novo, Senhor Jesus. Faça de novo, Senhor Jesus. Faça de novo, Senhor Jesus. A professora aguardou um período até que ela percebeu que ele tinha parado de orar. E ela se dirigiu àquele rapaz dizendo assim: Billy Graham, levante-se, é hora de irmos embora. Eu te pergunto, o Senhor fez de novo? Billy Graham, o maior evangelista do século XX. Dwight Moody, o maior evangelista do século XIX. A gente poderia citar aqui dezenas de outros exemplos. Será que essa não é a sua hora? Será que esse não é o meu tempo, o meu momento? Será que essa não é a nossa hora e o nosso tempo, de que o Senhor vai tomar a mim e a você e fazer de novo? Faça outra vez, Senhor Jesus. Agora entenda, o avivamento se propaga ou ele se apaga.
ou ele é espalhado ou ele se apaga. O vento, meu amado e minha amada, espalha as chamas do fogo. E nós sabemos que o vento e o fogo estão lá em Atos 2, de 1 a 4. Que esse vento que vem do céu possa soprar sobre as nossas vidas. E que esse fogo consumidor alcance o meu e o seu coração. Tiago disse no capítulo 3, versículo 5, eu gosto de citar muito a Bíblia, gente, ouça aí e confira, por favor. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma pequena fagulha. As pessoas dizem que Wesley falou essa frase, eu tenho dúvidas, mas é atribuída a John Wesley uma pergunta. Perguntaram para ele assim: John Wesley, por que as pessoas vêm te ver pregar? E ele disse assim: eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Ele aconselhava os seus pregadores dizendo assim: coloque fogo no seu sermão ou jogue o seu sermão no fogo. É atribuída a ele. Eu confesso que historicamente eu tenho algumas dúvidas, mas é atribuída a John Wesley essa frase. Meus amados e minhas amadas, qual é o segredo do avivamento? Não tem segredo. Avivamento é resposta de oração. Faça de novo, Senhor Jesus. Como Ele pode fazer, queridos? Ele pode acender uma fogueira no púlpito, no altar desta igreja e espalhar esse fogo por todas as igrejas do MS1, MS2, São José do Rio Preto, Araçatuba, pelo estado de São Paulo, pode ir lá em João Pessoa, lá na Paraíba, pode ir para os confins da terra, porque o vento, ele propaga o fogo de Deus. Com toda a minha fé eu quero encerrar e quero clamar: faça outra vez, Senhor Jesus. O último grande avivamento está chegando, gente. 3,5 bilhões de pessoas, de todas as tribos, línguas, reinos e nações, que ainda não foram alcançados por Jesus, serão alcançados. O último grande avivamento da história está chegando, e nós somos a geração que vai partilhar e vai viver esse grande último avivamento da história para o louvor da glória de Deus. Amém, queridos? Senhor, naquilo que o Senhor fará nesses dias, inclui o nosso nome nessa história, Senhor, como o Senhor incluiu tantos nomes que nós citamos aqui, e tantos outros que nós não teríamos a condição e a capacidade de enumerá-los. Homens e mulheres conhecidos, homens e mulheres completamente desconhecidos, que deram a sua vida pela causa. Inclui o nosso nome, Senhor, inclui o nosso nome, Senhor. E faça outra vez, Senhor Jesus. Faça outra vez. Vamos ficar de pé, meus amados. Vamos clamar por isso agora, em nome de Jesus. Se você puder, se você quiser, vem aqui para o altar. Eu acho que cabe todos nós que estamos aqui hoje. Venha para o altar agora, vem clamar juntos. O ministério vai nos conduzir numa canção. Os pastores, pastoras presentes, amém? Nós vamos ter um tempo de clamor, mas vem aqui para o altar, vamos juntos clamar aqui no altar. Todos nós, venham aqui para o altar, venham aqui para frente. O Senhor está movendo nesse tempo. Faça, Senhor, faça outra vez, Senhor Jesus. Aleluia. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Esse é o clamor do nosso coração, Senhor. Faça outra vez, Senhor Jesus. A tua igreja canta e clama. Faça, Senhor. Faça, Senhor. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Faça de novo, Senhor Jesus. Faça outra vez, Senhor Jesus. Faça outra vez, Senhor Jesus. Não é por nós, não é para nós, é pelo Senhor e é para a glória do Senhor. Por isso tua igreja clama, Senhor. Por isso tua igreja clama, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Fogo do Senhor, que a glória do Senhor, que o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, Senhor, que esta glória bendita do céu, não da terra, Pai, do céu, Senhor, do céu para a terra, Jesus. Vem movendo, Espírito querido. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou,
desse amado e dessa amada que está ao seu lado. Ore com ele, ore com ela, em nome de Jesus. Oh, Ramanayeri Kalamassori Kalamadaye, Rikalamanai Rehalabashori Kalamase, Rilamanai Relevanassori Kalamadaye. Oh, faça outra vez, Senhor Jesus. Faça outra vez, Senhor Jesus. Faça outra vez na vida das crianças. Faça outra vez na vida dos adolescentes. Faça outra vez na vida da juventude. Faça outra vez na vida de homens e mulheres. Faça outra vez na expressão de Joel sobre os anciãos. Sobre os anciãos. Faça outra vez, Senhor. Faça outra vez, Senhor Jesus. Faça, Senhor. É o clamor do nosso coração, Jesus querido. É o clamor, Senhor, é o clamor, Senhor. Deus amado, se a chama está apagada, Senhor amado, vem acendendo essa chama mais uma vez. Se as cinzas, meu Deus, que agora o nosso dever sacerdotal, como está escrito lá em Levítico, que nós possamos tirar as cinzas, que possamos queimar a oferta no altar. Deus amado, que não falte lenha no altar, que não falte lenha, Senhor, para queimar, que não falte o fogo da glória descendo e consumindo a oferta, Senhor amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se nós temos nos conformado com este tempo, se temos, ó Pai, negligenciado a nossa identidade, Senhor amado, o nosso destino profético, Senhor amado, essa é a hora, este é o tempo e este é o momento, Senhor. Faça outra vez, Senhor Jesus. Deus amado, eu não quero só citar, como eu fiz hoje, meu Deus, algumas histórias lindas do passado. Deus amado, eu quero viver a minha história na sua presença, não de forma egoísta, Senhor, não de forma vaidosa, não de forma arrogante, mas eu quero viver o teu chamado, o teu propósito. Senhor amado, a igreja precisa viver o teu chamado e o teu propósito. Faça outra vez, Senhor Jesus. Faça outra vez, Senhor Jesus. Faça outra vez as nossas vidas, meu Deus. E enche-nos, meu Deus, com o teu fogo. Enche-nos, meu Deus, com a tua glória. Deus amado, até que o último ser humano seja alcançado sobre a face da terra. Deus amado, até que o último ser humano que ainda não te conhece em Três Lagoas seja alcançado. Até que o último ser humano que está lá nos confins da terra, Senhor, distantes, lugares, ó Pai, que não constam nem mesmo no mapa mundi, lugares, ó Pai, tão distantes e longínquos. Faça outra vez, Senhor Jesus. Faça outra vez, Senhor Jesus. Clamamos pela missão, clamamos pelo avivamento. Faça outra vez, Senhor Jesus. Faça outra vez, querido Espírito Santo. É a nossa oração, Senhor. É o nosso clamor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Tiago. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Cris, vem aqui, por favor. Pastora Cris vai orar para nós encerrarmos. Ela vai impetrar a bênção. Mas eu quero te lembrar que amanhã nós começamos às 10 horas da manhã. Então às 10 horas da manhã nós temos um encontro marcado aqui na igreja. Eu tenho certeza que será uma porção que o Senhor vai continuar derramando sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Dona Silvia, seu Jefferson, vem aqui rapidinho só para as pessoas verem vocês. Dona Silvia e seu Jefferson, para aqueles que forem dormir, precisarem dormir, podem seguir os nossos irmãos. Então procure eles agora no final do culto e vocês vão acompanhando eles e eles vão estar responsáveis para hospedar os irmãos que precisam de dormir aqui em Três Lagoas, amém? Seu Jefferson e Dona Silvia,
em nome de Jesus. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eu te espero amanhã, 10 horas da manhã. Certamente estaremos aqui, aleluia, graça e paz, igreja. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, ó, como é bom e agradável estarmos juntos neste lugar. Ó, como é bom receber do Senhor, ó Deus, nesse momento de encorajamento, nesse momento em que Teu Espírito Santo nos envolve, nos impulsiona, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada palavra e em cada atitude, possamos cumprir a Tua boa, perfeita e agradável vontade, amar ao Senhor e amar aquilo pelo que Jesus Cristo deu todo o seu sangue na cruz, vidas, pessoas, e que a paz, que excede todo entendimento humano, guarde o seu coração e a sua mente. Que a graça do Senhor Jesus alegre o seu coração. Que o amor do Pai te envolva, como algo aconchegante no seu viver. Que o Espírito Santo te encoraje. Eu te abençoo em nome de Jesus. E que durante o teu sono nessa noite, você possa sentir o Pai te abençoando, porque Ele dá a todos que Ele ama, até mesmo enquanto dormimos. Eu te abençoo, te libero para prosperar, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, Deus te abençoe e até amanhã.